Amigos e amigas, vou contar para vocês como foi a minha transferência da Service Engenharia para a Camargo Corrêa. Teve gosto de aventura. Estávamos no final do ano de 1961. Estávamos na usina de Jurumirim acompanhando a montagem de turbinas e geradores, reguladores, equipamento elétrico, sala de comando e ao mesmo tempo fazendo o serviço de acabamento da casa de força. Na tomada d'água, os condutos forçados estavam sendo montados. O concreto da fase 2 executado. E estavam sendo montadas as comportas vagão, comportas em secadeira, grades e o pórtico de manutenção. No vertedouro já estavam montadas as 3 comportas setor. A represa estava acumulando água. O lago do reservatório já era visível. O reservatório passou a ser uma atração turística, com condomínios, yacht clubes, etc. Já naquele tempo. A casa de força estava em testes de operação. Havia alguma preocupação dos trabalhadores com o fim da obra. Naquele tempo, o destino provável dos trabalhadores era trabalhar na construção da usina de Chavantes, em construção pela CBPO. Engenheiro Militão já tinha sido transferido para a barragem de Pedras, no sul da Bahia, no Rio das Contas. Pessoalmente, tinha alguma preocupação com o meu futuro, mas longe de procurar outro trabalho. Tinha quase certeza que me transferiria também para a construção da usina de Chavantes. Inclusive visitei a obra da usina de Chavantes por 2 vezes em domingos, durante a escavação do túnel de desvio. Minha preocupação naquele momento era cumprir os programas e o cronograma da obra onde eu estava ativo. Eu tinha bastante liberdade com os trabalhadores. Correu uma notícia entre os trabalhadores que a Camargo Corrêa tinha ganho a concorrência para a construção da usina de Jupiá, no Rio Paraná. Eu conhecia bem geografia, sabia do tamanho do Rio Paraná. Aquela notícia acendeu meu sinal amarelo. Os trabalhadores passaram a comentar com frequência sobre o tamanho da usina de Jupiá e o tamanho da Camargo Corrêa. Vocês sabem, é a Rádio Peão. Rádio Peão sabe tudo. Eu conhecia a Camargo Corrêa pelo nome. Em uma ocasião, fui visitar pela Service Engenharia o local de construção de uma usina hidrelétrica no Rio Iguaçu, em Porto União, Santa Catarina, juntamente com meu chefe, engenheiro Algimiro Guimarães Filho. Soube durante aquela visita que a Camargo Corrêa tinha feito uma oferta muito vantajosa para a Copel para a construção daquela usina. Essa notícia me impressionou pelo possível poderio que a Camargo Corrêa tinha no mercado.
Os trabalhadores continuavam a comentar sobre o equipamento que a Camargo Corrêa possuía. Tratores, motoscraper, escavadeira, guindaste, tinha de tudo quanto era equipamento. Em Jurumirim, nós tínhamos um trator D6, 4 guindastes Bussairos 38B, uma escavadeira com caçamba de shovel na pedreira, 38B, alguns Danto Kering, todos de propriedade da Uzelpa, e alguns caminhões de carroceria para o transporte do concreto. Era muito pouco equipamento. Certo dia, a Serves Engenharia me informou da intenção de me transferir para a construção da barragem de Pedras, na Bahia, com aumento de salário, que já receberia no mês seguinte. Aquela oferta não me impressionou. Era uma obra relativamente pequena. Havia a possibilidade de eu trabalhar em Chavantes, pela CBPO, ou talvez até em Jupiá, pela Camargo Corrêa. Aquele não era o meu caminho. Me convenci então que meu destino seria trabalhar na Camargo Corrêa, em Jupiá. Era uma hidrelétrica muito grande, muito maior que Jurumirim ou Chavantes. Anunciei minha decisão para minha esposa de viajar para São Paulo, procurar Camargo Corrêa. Ela apoiou. Eu não conhecia São Paulo, nunca tinha ido lá. Comentei sobre minha intenção com técnicos e engenheiros da obra. Um desenhista de origem húngara me ofereceu hospedagem na sua casa, em São Paulo, na Vila São Paulo. Eu aceitei a oferta. Havia um caminhão que passava na obra para comprar sucata de ferro e vender em São Paulo. Ele passava lá mais ou menos uma vez por mês. Pedi uma carona para o motorista e ele marcou o dia da viagem. Avisei a Servex sobre minha intenção. Eu era muito honesto. Eu avisei a Servex. Chegou o dia da viagem. A minha esposa queria viajar junto. Ela me deixava andar sozinho. Aí eu argumentei. Mas não teve jeito. Mulher sempre ganha, né? Mulher que manda. Ela veio comigo para São Paulo, para a obra. Ela veio comigo para a obra. E lá fomos nós para São Paulo, a bordo de um Fenemê. A distância era de 360 quilômetros. Chegamos em São Paulo mais ou menos à meia-noite. Informei ao motorista que iria procurar a casa do meu amigo desenhista na Vila São Paulo. Ele se dirigiu ao Vale do Anhangabaú e me apontou um ponto de ônibus onde eu deveria pegá-lo. A iluminação do centro de São Paulo me impressionou. Parecia dia. Eu não estava acostumado com tudo isso. Atravessamos a avenida e fomos no ponto de ônibus. E logo ele chegou. Informamos o motorista a rua que queríamos descer.
Chegamos na rua, o motorista informou e nós descemos. Entramos na rua de destino, achamos o número da casa, tocamos a campainha, a esposa do desenhista nos atendeu, o quarto para o pernoite estava arrumado. Na manhã seguinte, tomamos café e a esposa do desenhista nos ofereceu companhia e nos acompanhou ao centro da cidade para encontrar o endereço da Camargo Corrêa. Era na rua João Brícola. Eu não sabia onde se iria. Perguntamos e chegamos na sede do Banespa. Ora, a sede do Banespa eu conhecia, por fotos, seria tão fácil. Olhei as placas do saguão e não tinha o nome da Camargo Corrêa. Perguntei para o porteiro por que não tinha o nome da Camargo Corrêa. E ele informou que a Camargo Corrêa tinha mudado de endereço e estava estabelecida na rua Líbero Badaró. Perguntei na minha santa ignorância onde era a rua Líbero Badaró. O porteiro apontou para a rua e o prédio. Um prédio verde claro, era ali. Fomos lá. Era um prédio novo. O térreo era ocupado pelo Banco de Boston. De fato, o nome da Camargo Corrêa aparecia na placa do térreo. Era no 6º andar. Pegamos o elevador, subimos e descemos o andar. Fiquei surpreso com a decoração da entrada do escritório. Um andar inteiro era a Camargo Corrêa. Tudo isso foi surpresa para mim, eu não tinha noção das coisas. Vi as paredes revestidas de lambri, tipo jacarandá, uma divisória de vidro temperado, uma porta de entrada e um office boy sentado atrás de uma mesinha. Isso tudo me impressionou, a ponto de querer desistir. Afinal, eu era um bicho do mato da Sorocabana. Minha esposa me empurrou para dentro da entrada. Falei com o office boy que queria falar com o engenheiro. Ali aconteceu a mão de Deus. A porta do lado esquerdo do saguão para o escritório estava semi-aberta. Lá de dentro, um engenheiro me viu e me reconheceu. Dirigiu-se para mim no saguão e perguntou o que eu queria. Respondi que queria trabalhar na Camargo Corrêa e que queria conversar com um engenheiro sobre essa possibilidade. Aí ele se apresentou como engenheiro Palácios e que lembrara de mim quando me viu. Ele também estudara em Curitiba e em sua visita, durante o 4º ano, estivera em Jurumirim e eu percorrera a obra com o professor e a sua turma. Isso me deixou um pouco mais à vontade. Ele me anunciou para um engenheiro sentado numa mesa atrás de uma divisória de vidro. Permitiu-me a entrada. Era o engenheiro Mário Custódio de Oliveira Pinto. Me apresentei. Me pediu para sentar. Informei minha intenção, ouviu atentamente e me fez algumas perguntas. Respondi a contento. Depois de uns 20 minutos, um pouco mais, me informou que eu poderia trabalhar na Camargo Corrêa.
mas teria que acertar com o engenheiro José Augusto Serra de Andrade, que não se encontrava em São Paulo. Deveria voltar em mais ou menos 20 dias para encontrá-lo. Tive a melhor impressão da forma como me tratou. Me levou para a porta de saída, cumprimentou com muita educação a minha esposa e a senhora que nos acompanhava. Saímos ali na maior felicidade. Voltamos para Piraju de ônibus e continuei meu trabalho. Comentei com o Dr. Nonato, engenheiro residente da USELPA, com o qual eu tinha alguma liberdade de minha intenção de trabalhar na Camargo Corrêa em Jupiá. Ele foi o engenheiro que acedeu eu estagiar pela primeira vez em Jurumirim. Ele apoiou a minha intenção. Ofereceu carona no seu carro na viagem para São Paulo, no prazo que eu tinha para acertar com a Camargo Corrêa. Viajamos para São Paulo de carona com o Dr. Nonato, minha esposa e eu, no dia aprazado. Me apresentei no escritório da Camargo Corrêa com o Dr. Mário Pinto. Me informou que o Dr. José Augusto estava ausente naquele dia, mas ele acertaria comigo. Me ofereceu um salário 2 vezes maior do que eu percebia, e ainda com uma promessa de reajuste de 3 meses, depois de 3 meses de trabalho. Informou que daria trabalho para mim na construção da usina de Jupiá. Mas para eu conhecer melhor a empresa, seria melhor eu começar minha atividade na construção da usina de Graminha, Caconde, no estado de São Paulo. E me transferir para Jupiá depois de 3 meses. Poderia começar imediatamente. Aleguei que não poderia abandonar a Service Engenharia de imediato. A Service iria querer o aviso prévio de 30 dias. Dr. Mário Pinto concordou e marcamos a data para me apresentar para trabalhar. Voltamos para Piraju e anunciei minha saída da Service Engenharia. Tive que cumprir o aviso prévio. Voltei a trabalhar normalmente. Após 1 mês, devolvi a casa alugada onde morávamos e viajamos para São Paulo. Minha esposa, nosso primeiro filho e eu, de ônibus. Em São Paulo nos hospedamos na casa de uma prima da minha esposa, na Avenida Pacaembu. Me apresentei ao Dr. Mário Pinto e ele encarregou o engenheiro Sérgio Ferrage de me apresentar aos engenheiros presentes daquele escritório. Naquele dia eu conheci o Dr. Klaus Reinach, Dr. Antônio Giuso, Dr. João Matos e o Dr. Wilson Quintela. O Sérgio Ferrage me informou que o Wilson Quintela era o primeiro-ministro. Não conheci naquele dia o seu Sebastião Ferraz de Camargo Penteado, diretor-presidente. Fui conhecê-lo mais tarde, em atividade na construção da usina de Jupiá. Essa foi a história da aventura bem-sucedida de minha transferência da Service de Engenharia para a Camargo Corrêa. Fiz carreira na Camargo Corrêa, ocupei posições de relevo, me dediquei a essa empresa 24 horas por dia, de 1962 até 2012. Fui despedido após o falecimento de Sebastião Camargo, em 1994.
mas continuei ativo de forma intermitente até 2012. Posso dizer com toda a convicção que ajudei a Camargo Corrêa a construir grande parte das maiores obras de infraestrutura do Brasil. Ajudei a Camargo Corrêa a ser a maior empresa brasileira. Eu tenho orgulho disso. Passei meus últimos anos muito próximos ao Sr. Sebastião Camargo. Ele me educou pela segunda vez. Absorvi muito de sua maneira de ser. No próximo vídeo vou contar para vocês como é que foram meus primeiros anos de Camargo Corrêa. Alguma dúvida sobre minha aventura? Terei o maior prazer de responder. Nem sempre o caminho formal é o caminho certo. Deus é que mostra o nosso caminho. Deixem seu like.